Olá, que bom! Chegamos à lição número 12 do livro de Daniel, da nossa lição da Escola Sabatina. E você está no canal Classe de Professores. Que Deus lhe abençoe muito no estudo da sua palavra. Pois bem, nós chegamos ao capítulo 11 de Daniel. Eu diria que esse é um dos capítulos mais difíceis de Daniel. Normalmente a gente estuda muito até o capítulo 8, capítulo 9, 2.300 tardes e manhãs, e depois pula esses capítulos 10, 11 e 12 de Daniel. Mas nós precisamos estudar esses capítulos também. É um capítulo de difícil interpretação, há várias ideias, porque há determinados assuntos que não estão de fato muito claros, transparentes, como por exemplo o capítulo 2, o capítulo 7, que são mais fáceis de a gente entender. Há muitas histórias nesse capítulo 11, há muitas guerras, há muitas controvérsias, há muita coisa, e às vezes nós nos perdemos aí. Bom, mas deixe-me colocar algumas coisas que o próprio autor da lição, de forma muito capaz, colocou, refletindo o que pensam os maiores estudiosos do livro de Daniel. A primeira coisa que nós precisamos entender, e hoje há uma tendência de alguns tomarem esses textos, por exemplo, do capítulo 11 e outros textos de Daniel e Apocalipse, e quererem fazer uma aplicação assim muito particular, deslocar a aplicação de profecias de fatos históricos no decorrer da história do mundo e do cristianismo e jogarem, aplicarem em situações muito atuais ou até fazendo uma espécie de futurismo com isso, jogando para frente em um tempo muito indefinido e em situações quase que mirabolantes. Isso é muito perigoso. O que nós precisamos entender é que o capítulo 11 é parte do livro de Daniel. E o esboço profético de Daniel, ele tem uma sequência clara, lógica e histórica dentro do método de interpretação da escola historicista, que é a escola que os reformadores do protestantismo usaram e que nós adventistas usamos há muitos anos, que é uma sequência de interpretação. Diga-se de passagem, também uma escola usada por Jesus, porque Jesus seguiu esse modelo de interpretação das Escrituras e das profecias especificamente. Então, não dá para deslocar Daniel 11 fora do contexto de todo o livro de Daniel. E qual é o contexto do livro de Daniel? Por exemplo, no capítulo 2 ele começa com Babilônia, depois vem Medo-Pérsia, depois vem Grécia, depois vem Roma, depois vem Roma papal e depois vem o fim. A mesma coisa é estabelecida no capítulo 7 com os 4 animais. A mesma coisa é estabelecida no capítulo 8 com os 2 animais e depois o chifre pequeno, o bode e o carneiro. Enfim, a profecia segue uma ordem lógica. Então, por que o capítulo 11 seria totalmente deslocado disso? É muito complicado crer diferente. Ou seja, embora não tenhamos todos os detalhes, nós temos um esboço. E eu queria colocar na tela para você ver uma explicação do capítulo 11, mas apenas seguindo o que o próprio autor e que outros autores, isso não é apenas dele, de outros autores adventistas, fazem uma espécie de esboço do capítulo 11. E como é que esse esboço está dividido? Ele está dividido em 4 partes, ou melhor, em 5 partes. Eu vou colocar esse esboço assim, bem simples para você entender. A primeira parte é Daniel 11, versos 1 a 4. Tem a ver com profecias acerca da Pérsia e da Grécia, que era o tempo a partir do qual estava escrevendo Daniel. Babilônia já havia passado. Então ele ainda estava na Pérsia, no Império Persa, e a partir dali ele fala de situações, de brigas, de reis concorrendo com reis e etc. Então essas profecias tinham uma aplicação lá, profecias acerca da Pérsia e da Grécia. Por exemplo, ele fala aí de 3 reis e mais um rei guerreiro. Quais são esses 3 reis? Historicamente, podemos colocar aí o Cambises II, o Falso Esmerdes, o Dario I e o quarto seria Xerxes ou Assuero. Né? Então esse é o primeiro bloco, tem uma ligação local lá, começando com a Pérsia. Bem, as coisas vão andando, então você tem o segundo bloco, que vai aparecer na sua tela, que é Daniel 11, versos 5 a 15. Agora são profecias sobre dinastias helenistas da Síria
que era o rei do norte, e do Egito, que era o rei do sul. Ou seja, com a saída do Império Persa, veio o Império Grego, mas que logo se dividiu em dinastias, não é? Com os 4 generais de Alexandre, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, e então essa divisão produziu, muito provavelmente, os versos 5 a 15 do segundo bloco da profecia de Daniel 11. O terceiro bloco de Daniel 11 está em 11 dos versos 16 a 28. E aí nós já vamos enveredando para Roma, para o Império Romano. Veja a ordem: Pérsia, Grécia e sua divisão, e agora naturalmente vem Roma. Dos versos 16 a 28, você depois vai ler, eu não tenho tempo aqui para ler cada verso desse, você tem indícios de Roma imperial ou de Roma pagã. Por exemplo, no verso 20, o texto diz assim, que eles vão levantar um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Quem é que cobrou tanto imposto? Quem foi assim famoso por ser um cobrador de impostos? O próprio Império Romano. Então, a alusão aqui seria ao Império Romano. Então, nós já temos o terceiro bloco dentro do capítulo 11 de Daniel, da profecia de Daniel 11. Então, são várias profecias dentro de um capítulo só. Por isso que às vezes confunde, por isso que às vezes você pode, assim, puxar para um lado, puxar para outro, ou até criar uma profecia, criar uma coisa mirabolante nessa profecia, o que é muito perigoso, né? E o quarto bloco, então, vai dos versos 29 até o 39. Daniel 11, 29 a 39. E aí nós já entramos de Roma pagã, nós naturalmente já entramos em Roma papal ou Roma religiosa. E aí o rei do norte agora não é mais um rei lá da Síria, mas agora passa a ser o próprio papado que age contra a Santa Aliança. O texto diz aí, a Santa Aliança é o plano da salvação, tira o sacrifício diário, colocando no seu lugar o sacrifício, por exemplo, da missa. Tem a abominação desoladora, que é um atentado ao sacrifício de Cristo, ao plano da salvação, e à própria obra de Cristo no santuário celestial intercedendo por nós. Porque quando Roma coloca, por exemplo, como intercessor um santo ou um sacerdote, ela está cometendo essa abominação contra o santuário, não é? Tudo isso aqui muito semelhante ao que já estudamos nos capítulos 7, 8 e 9 de Daniel, do efeito do que chamam de chifre pequeno, que também é uma alusão à Roma religiosa, que persegue o povo de Deus, que fala coisas insolentes contra Deus, que muda os tempos e a lei e assim por diante. E então chegamos ao quinto e último bloco de Daniel 11, que é 11 versos 40 a 45. E aí os estudiosos da Bíblia têm concluído que esta parte diz mais respeito àquilo que acontece após 1844, ao que chamamos de tempo do fim, e o reino do norte aí é o próprio papado, é Roma religiosa, que continua depois da sua ferida mortal, e o reino do sul, aqui o sul era o Egito naquele tempo, mas hoje seria o próprio ateísmo, seria o próprio secularismo, que atenta contra Deus, que atenta contra a lei de Deus, contra o povo de Deus, enfim, a união desses dois poderes, um de um lado e outro de outro, mas ambos, de fato, fazendo oposição a Deus e a sua verdade presente. Então, você tem aqui um esboço do Daniel 11. Nós não podemos entrar em cada detalhe, porque você poderá ter discussões diferentes, mas em linhas gerais é isso, porque ele segue o mesmo padrão do esboço de todos os outros capítulos e todas as outras profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Bem, o que aprendemos? Agora vem o segundo bloco. O que aprendemos nesta semana, nesta lição? Em primeiro lugar, é que Jesus é o centro das Escrituras. Mesmo no meio de tantos eventos políticos, guerras, eventos históricos, o texto diz que o príncipe da aliança, Daniel 11, 22, que é Jesus, é revelado nesse texto. Não é? E uma segunda lição que tiramos daqui é que a profecia indica que Deus é o Senhor da história. Ele nunca falha. Em toda essa bagunça, vamos usar essa expressão, dessas guerras, dessas coisas todas, no final,
Deus cumpre a sua promessa e a sua vontade, que é estabelecer o seu reino, onde a morte, onde a dor, onde o sofrimento não mais existirão. E aí eu queria terminar e eu gostaria que você, se pudesse ler isso para os seus alunos, seria muito interessante, e conversar com eles um pouquinho sobre esse texto aqui que diz assim: nos registros da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande medida pelo seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada, e podemos ver acima, para trás e pelos lados as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos. Os agentes do Todo Misericordioso, executando paciente e silenciosamente os conselhos de sua própria vontade. Profetas e Reis, página 499. Que maravilha! É saber que Deus continua no controle e seus agentes continuam agindo apesar das investidas do diabo e dos homens que não têm Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. E talvez para a gente discutir ainda mais com os alunos, você poderia fazer uma pergunta para eles assim: como falar dessas profecias que condenam a função de Roma, especialmente a Roma religiosa, nos últimos dias, sem ofender as pessoas gratuitamente? Então, às vezes, você vai falar dessas profecias e você diz assim: olha, a tua igreja fez isto, ou está, o determinado líder é isto, aquilo, é a besta do Apocalipse, ou coisa parecida. Como é que a gente pode falar dessas profecias sem ofender o ser humano, que é tão precioso aos olhos de Deus? Pregar a verdade com amor. Vamos estudar isto. Discuta um pouquinho com seus alunos e tente levá-los a crer que sempre que falamos a verdade, não precisamos falar com ira, mas podemos falar com amor, e as pessoas vão entender que não somos nós que estamos falando, mas que é a palavra de Deus que está falando através de nós. Que Deus abençoe. Na semana que vem a gente volta para encerrarmos esse trimestre aqui com vocês. Que Deus abençoe. Até lá.